Cristo, amados de Deus. Continuamos hoje mais um vídeo falando sobre a realidade bíblica do reino de Deus. Nós terminamos ontem dizendo que Deus não faz nada fora do conselho da sua vontade. É uma coisa linda, nós vemos que Deus planejou tudo na eternidade passada. E tudo que Deus anuncia hoje, Deus já tem predeterminado anunciar desde os tempos eternos. Por exemplo, nós temos um texto que eu já citei aqui, o texto de Daniel. Daniel ouviu coisas maravilhosas, quis entender e alguém lhe disse: vai, Daniel, porque essas coisas estão seladas e encerradas para o tempo do fim. Elas já estavam escritas antes do tempo de Daniel, foram ditas para o tempo de Daniel, mas para serem reveladas, para o selo ser tirado e o entendimento vir a partir do tempo do fim. Na verdade, toda a palavra de Deus funciona como se fosse uma grande charada. Precisa ser revelada para que possa ser entendida. Por exemplo, me lembrei de uma charada aqui que eu aprendi quando criança. E a charada dizia assim: eram 3 pintinhos, Santa Maria, Pinta, e o nome do terceiro você tem que dizer. A frase é a seguinte: numa noite de temporal, quanto mais chovia, mais relampeava. Qual o nome do terceiro pintinho? Alguém pode se precipitar e responder: Nina, porque Santa Maria, Pinta e Nina eram as 3 caravelas. Como Santa Maria é o nome de uma, Pinta é o nome da segunda, só pode ser Nina a terceira. Não. O texto diz: numa noite de temporal, quanto mais chovia, mais relampeava. O nome do terceiro pintinho, portanto, é Relã. Nós temos na Bíblia inúmeras passagens que falam determinadas coisas e que os homens entendem outras. Por exemplo, vou dar um exemplo, João 14. Jesus fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ou seja, se não fossem muitas moradas, fosse uma morada só, eu diria isso. Aí ele fala assim: mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei novamente para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. É importante para entender esse texto que Jesus está narrando esta palavra, que João está narrando essa palavra no capítulo 14. Ou seja, Jesus ainda não morreu na cruz. Jesus morre na cruz, sobe aos céus, apresenta o seu sacrifício, o Pai se agrada do sacrifício e o Pai faz de Jesus Espírito vivificante. E o Espírito do Senhor é enviado à terra para habitar no coração dos homens. Ora, as muitas moradas não são para nós habitarmos no céu. As muitas moradas são para o Pai e Jesus habitarem nelas. Jesus agora pode dar vida espiritual. O Espírito do Senhor Jesus é tu em mim e eu neles, ou seja, o Pai em Jesus e Jesus em nós. Tem um texto no versículo 23 de João capítulo 14, diz assim: todo que me ama guarda as minhas palavras, e eu também os amarei, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o texto não está falando de ir morar no céu, muito embora seja esse um dos textos bases para esta apostasia, este sofisma, este engano de morar no céu. Jesus está falando do Cristo. Ele é a cabeça, nós os membros.
e Deus habita em todos, na cabeça e no corpo. Somos moradas de Deus o Pai e de Jesus Cristo em espírito. Assim é a revelação. A palavra está escrita, a Bíblia foi nos entregue, mas a verdade precisa ser revelada. Precisa ser trazido o entendimento para que possamos compreender a verdade de Deus. Eu me lembro quando este texto de João 14 foi iluminado nos olhos do meu coração, na minha mente, quando eu compreendi essa palavra. Eu me lembro que naquela ocasião era carnaval. A igreja estava fazendo um retiro lá em Araruama e um grupo da igreja havia ficado aqui e eu fiquei para pregar no domingo. Naquele domingo eu preguei, fui para casa e decidi no meu coração, amanhã de manhã eu vou para Araruama, porque eu quero entregar esta revelação para a igreja. Que alegria que eu fiquei quando eu compreendi João 14. A palavra do Senhor nos diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade fala ao nosso coração e nós precisamos ser conscientes de que não podemos compreender nada na palavra de Deus se o Espírito da verdade não nos conduzir a ela. Precisamos ter essa convicção. Não adianta nós tentarmos fazer a obra de Deus pelas nossas próprias mãos. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Já predeterminou. Muitas coisas ainda estão ocultas, sim, escritas, mas seladas. E nós precisamos ter o coração aberto, os olhos do coração aberto, iluminados. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Não podemos aceitar cegueira. Não é qualquer verdade, ela tem que ser ministrada pelo Espírito da verdade. Não é qualquer engano que devemos aceitar. Devemos compreender que Deus tem um propósito. E por mais boa vontade que a gente tenha em relação a Deus, por maior zelo que a gente tenha, carinho, cuidado para com Deus, se nós acolhermos no nosso coração verdades ou enganos que não são de Deus, nós estaremos caminhando fora da vontade de Deus. Zelo sim, mas falta de entendimento. Olha o que diz o apóstolo Paulo: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ele está se referindo àquela turma de fariseus, saduceus, aquela turma que perseguiu a igreja no princípio. Porque eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Este é o grande problema que a igreja enfrenta hoje. Ela diz uma coisa quando a Bíblia diz outra. Tem zelo de Deus, sim. Há piedade no coração, mas não há revelação. Não há palavra, não há iluminação, não há Espírito da verdade. Está na hora de nós voltarmos para as verdades de Deus, deixar que o Espírito da verdade ilumine o nosso coração e nos conceda entendimento para a glória do Senhor. Seja assim, amado, conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos
a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.